Oi pessoal, este vídeo é um adendo ao último vídeo que fiz a respeito do Talibã e do que ocorreu, digamos assim, em termos da tomada de poder e tudo mais. Então, se naquele último vídeo eu tratei mais da questão voltada à natureza e origem do Estado, ou seja, eu me aproveitei dessa questão do Talibã justamente para discutir essa questão da origem e natureza do Estado, né, da questão do poder, da violência e daí em diante. No vídeo de agora, pretendo apontar rapidamente algumas coisas que pensei a respeito do Estado e do direito, mas justamente para também usarmos esse exemplo do Talibã e percebemos ali como funciona essa questão da fragilidade dos direitos, certo? Tais como eles são concebidos nas sociedades democráticas e daí em diante. Então, é apenas um adendo, vai ser um vídeo bem curto em relação ao outro, e foram apenas 4 pontos que eu separei e que são pensamentos meus, digamos assim, acerca dessas questões que então vou expor apenas como um adendo ao outro vídeo. Então, quem não viu o outro, se quiser, essa questão de Estado e poder, e assim como a questão do Talibã no Afeganistão está mais aprofundada no outro vídeo. Então, ponto 1. Direitos do ponto de vista estatista, e dentro do qual tem imperado a ideia de direito positivo e não direito negativo. Para quem não sabe essas definições, sugiro que tente dar uma olhada, porque né, eu teria que fazer um outro vídeo inteiro só sobre o que é direito positivo e negativo. Então, continuando, direitos no ponto de vista estatista são impostos pela força de um lado e pelas possibilidades econômicas de outro. Se estas acabam, os direitos se dissolvem. Porém, o reconhecimento desse fundamento não parece estar claro na cultura atual, já que muitos creem que os direitos, entre aspas, caem do céu. Então, por que isso não está claro e o que acontece que não torna isso claro? Muitas vezes porque a própria constituição da estrutura estatal em si, bem como o próprio processo democrático, entre aspas, ele camufla os meios através dos quais o direito vem à tona. Ele camufla, por exemplo, o processo dos meios de pressão para que esses direitos existam, os lobbies, a questão interna, a própria necessidade de expansão do Estado e, portanto, ao populismo necessário para que se gere os direitos em prol de determinados grupos, justamente porque são grupos de poder ou que através dos quais se obtém votos. Então, toda essa questão é, digamos que, maquiada e, no final, só aparecem os direitos. Então, a grande parte da população que não se interessa por essas questões de como nascem os direitos ou de como o Estado trabalha para o fomento da própria expansão de sua estrutura, da qual também faz parte a questão jurídica e legislativa. Então, as pessoas acham que caem do céu esses direitos, digamos assim, ou que pelo menos de um lado eles aparecem do nada e de outro como se eles também não tivessem uma base econômica e militar que os sustenta, digamos assim, e também não percebem muitas vezes as questões voltadas à expansão dos próprios meios legislativos em função disso. Então você precisa de um sistema legislativo cada vez mais inchado, digamos assim, em termos estatais, para que para que a quantidade de direitos exista, uma maior quantidade, certo? Mas ao mesmo tempo, junto disso, como eles não possuem, não está separado a questão econômica da questão da produção das burocracias que geram os direitos, então os meios expropriativos do Estado também têm que crescer na mesma medida em que crescem os direitos, entre aspas. Então tudo isso passa muito despercebido nessas discussões, certo?
E isso, inclusive, para quem estuda muitas vezes direito, né? Muitas vezes eu conversando com o pessoal do direito, tem muitos amigos do direito e tal, e me parece que isso também não é tão debatido de maneira interna às faculdades, digamos assim, né? Onde se preza mais por um pragmatismo, ou talvez por uma questão da técnica, né, do direito, mas não exatamente a sua origem em contato com a origem do Estado, em contato com os meios do Estado, em contato com os próprios interesses, digamos assim, em termos políticos também. Tá? Então, este trecho aqui tento, digamos que, resumir um pouco isso, no sentido de que o direito do ponto de vista ativo são impostos pela força de um lado e pelas possibilidades econômicas de outro. Isso, então, o que tem a ver com o Talibã, né, no Afeganistão e daí em diante? Tem a ver que ali ficou muito claro como essa questão dos direitos, entre aspas, são impostos pela força de um lado e pelas possibilidades econômicas de outro. Por quê? Por dois motivos. Um ele é imposto pela força porque a gente viu que aqueles direitos fomentados ali, principalmente pela intromissão, digamos assim, dos Estados Unidos durante 20 anos no Afeganistão, essa intromissão gerou uma legislação determinada, ou pelo menos o fomento de determinados valores que deram ensejo a determinados direitos. Por exemplo, o fato das mulheres poderem estudar e daí em diante. E por outro lado, então, isto tinha um certo fundamento na força também que estava ali. Por quê? Porque agora, quando o Talibã entra, e portanto tem uma outra força, em termos militares mesmo, então esses direitos simplesmente evaporam, se dissolvem. Por quê? Porque você, primeiro, não tem aquela base de valores associadas também a meios econômicos. E de outro, você não tem a questão de uma força que consegue dar ensejo a uma estrutura que propicia esses direitos. Ou seja, esses direitos são muito frágeis, certo? Porque, de fato, eles, por exemplo, o direito das mulheres a estudarem, um deles, né, esse é um dos direitos que as pessoas estão mais falando aí na mídia, então por isso que eu estou usando, mas claro que tem outros, né? Então, ele simplesmente, de um dia para o outro, deixa de existir. E isso cai, então, justamente no nosso tema, ou seja, a fragilidade dos direitos tal como eles são concebidos dentro do estatismo. Ou seja, dentro de uma sociedade que acredita que os direitos eles são sempre dados pelo Estado, digamos assim, e que, portanto, o que acontece com isso é que se troca o governo, né, os direitos acabam. Então a gente vive um período, né, de uma espécie de centralismo estatal e que, portanto, muito dessas questões de direito dependem dele. Certo? Se você, por exemplo, se a gente tivesse em sociedades e há teorias que querem isso, né, futuramente, por exemplo, se você tivesse um direito descentralizado e, portanto, que pudesse dar ensejo a um direito privado, você teria menos chance, digamos assim, de um ser central, ou de um ente central, de um meio central, simplesmente acabar com todos os direitos de uma vez por todas e impor os seus, certo? Justamente porque se estaria de um modo mais descentralizado essa questão até mesmo do direito. Então a gente vê que o centralismo estatal associado a um centralismo dentro do direito, ele acaba que torna o direito mais frágil. Por quê? Porque se ele depende de um ente apenas, esse ente pode ser tomado ou destruído e esse direito vai acabar, que é justamente o que aconteceu lá. E então o ponto 2 vem muito disso, a fragilidade do progressismo, do feminismo, etc., face ao Talibã e aquilo que a gente pode perguntar, a força real ou artificial, então. Porque se de um dia para o outro algo como a educação das mulheres, etc., que é fomentado em parte por isso, tá? Aqui, obviamente, eu só estou classificando, não necessariamente isso vem a partir do feminismo ou até mesmo do progressismo. Eu não sei quanto
desses tipos de valores os Estados Unidos conseguiu impor lá dentro ou não, né? Mas uma coisa é certa. Então, a pergunta que a gente faz é até que ponto essas forças elas têm uma realidade que independe dessas questões de um centralismo estatal e até que ponto não. Então, que ponto também são forças, digamos que artificiais e que dependendo de um pequeno movimento ali interno ao Estado, isso pode ser dissolvido, tal como ocorreu lá, né? Que é um exemplo. Então, aqui na verdade é apenas uma pergunta, né? Uma questão que eu faço para vocês pensarem. No ponto 3, muitas vezes um direito não possui meios efetivos de se concretizar, tal como os meios demasiado concretizados em termos de poder ultrapassam os direitos. Isso aqui foi uma frase que eu pensei enquanto estava, enfim, refletindo sobre essas questões. E o que eu quero dizer aqui? Muitas vezes um direito não possui meios efetivos de se concretizar. Ou seja, muitas vezes não se tem os meios, então, estatais ou econômicos, ou até mesmo privados, daquilo que se tem por direito se efetivar na realidade. Por exemplo, na Constituição pode estar escrito, de determinado país, pode estar escrito que todos têm direito à saúde, digamos assim. Só que na hora que você vai para a fila do hospital, você fica lá 1 ano e morre, certo? Então, quer dizer, o direito no papel pode existir, mas não quer dizer que ele tem os meios efetivos de se concretizar. Então, essa é a primeira parte aqui desta minha reflexão. Tal como os meios demasiado concretizados, entre aspas, né, em termos de poder, ultrapassam os direitos. Ou seja, se aquilo anterior acontece, também acontece o quê? Que muitas vezes, mesmo que se tenha essa efetividade, ou seja, se tenha essa concretude, os meios concretos para se dar ensejo a um direito, né, ou a poder mesmo concretizar, digamos assim, aquilo que aquele direito se propõe, muitas vezes, através do poder, se consegue ultrapassar esse direito. Ou seja, lendo de novo, tal como os meios demasiado concretizados em termos de poder ultrapassam os direitos. Por exemplo, quando se tem os meios efetivos daquele direito, mas em termos, por exemplo, de jurisprudência, se pode ultrapassar aquilo. Certo? Por quê? Porque às vezes o próprio poder, ele é maior do que os próprios meios do direito em si. Ou seja, há poderes exteriores àquilo. Né? Então, por exemplo, Supremas Cortes podem fazer isso, como a gente está vendo no caso brasileiro, etc. Ou seja, que o poder ele pode ultrapassar os próprios meios concretizados do direito em si. Claro que eu estou trazendo mais um pensamento da filosofia do direito, tá? Que não necessariamente tem a ver ali com toda a questão do Talibã em si, mas foi um pensamento que me veio enquanto eu estava pensando nessas questões, então achei interessante para vocês pensarem junto comigo também. E o ponto 4, esse sim tem mais a ver com a questão do Talibã, como a gente sabe, advém de uma questão religiosa também, certo? Então, ponto 4, os valores enquanto meios para o poder. E o poder enquanto meio de imposição de valores, em função de sua manutenção. A religião carrega em si ambos, ou seja, carrega em si os valores enquanto meios para o poder e o poder enquanto meio de imposição de valores. E, portanto, quando se instaura em termos políticos, que é o caso do Talibã, possui uma clareza maior neste processo, tanto mais pela sua hierarquia de valores rígidos. Então, o que eu quis trazer aqui é o seguinte, que, primeiro, muitas vezes a gente tem pensado, como eu disse no outro vídeo, em termos de valores como se os valores fossem o fim das coisas, o fim em si. Nós queremos determinados valores na cultura, como se os valores fossem os fins, mas os valores nunca são os fins, eles são meios. Então é preciso uma visão aguçada da realidade para se tomar essa consciência.
Ou seja, que os valores nunca são fins em si. As pessoas, os indivíduos, eles usam os valores para alguma coisa. Certo? Principalmente a política, quando você está falando de política, de Estado ou mesmo de religião. Os fins não são os valores. Parece algo maquiavélico, mas é a realidade. Né? Não foi eu que criei a realidade. Mas o que eu posso fazer é observá-la e interpretá-la, digamos assim, tentar dizer o que ela me mostra. E eu acredito que isso tenha mais a coerência com a realidade, ou seja, os valores que tanto se fala, na verdade, eles são meios. No caso aqui, como se trata de política, Estado, etc., esses valores são meios para o poder. E isso é bem claro na questão do Talibã no Afeganistão. E o poder enquanto meio de imposição de valores. Ali, então, nesse caso, exemplo, a partir mais uma vez desse exemplo, determinados valores fazem com que as mulheres possam estudar. Os valores, nesse caso aí de uma religião onde há uma hierarquia de valores mais rígida, uma hierarquia determinada, certo? Para eles não faz sentido que elas estudem. Então, nesse caso, então, o poder que eles tomam é um meio para a imposição desses valores. Então é interessante justamente aí o que eu quis observar aqui, essa dupla face quando se trata de valores e poder. Ou seja, os valores são meios para o poder, mas também o poder ele é usado para a imposição de valores em função de sua manutenção. Então há uma relação dual que eu achei interessante observar, aproveitando aí o exemplo do Talibã. Então, a religião em si, como ela carrega ambas as coisas, e, portanto, quando se instaura em termos políticos, possui uma clareza maior nesse processo, ou seja, é mais claro, em função dessa rigidez na hierarquia de valores, quais são os valores, em primeiro lugar, né, e como o poder vai ser usado em termos desses valores. Então, é por isso que isso deixa um pouco mais claro o fato de que quando eles entram num lugar como aquele, né, ou seja, o Talibã domina ali Cabul e as outras cidades do Afeganistão, tudo que eles querem já está mais claro, digamos assim, do que se a gente pensar, por exemplo, do governo do próprio Estados Unidos, né, onde você, como tem um Estado que não necessariamente é religioso, quais valores serão impostos, certo? E qual poder vai corroborar qual valor, se torna uma questão muito mais difícil, ou mais confusa, digamos assim, certo? Então é por isso que nesses locais, para eles é muito mais claro, todo mundo já sabia o que ia acontecer antes mesmo do próprio Talibã tomar o poder. Então isso só é explicado em função deste quarto ponto aqui. Por quê? Porque há uma clareza maior nesse processo devido à própria rigidez da hierarquia de valores daí em diante, que fica mais claro quando há essa união entre religião e Estado. E aqui não estou falando, obviamente, né, que isso é bom, ou também não estou falando que é ruim. Simplesmente quero fazer uma análise do que eu acho que consegue explicar o porquê de alguma dessas coisas, desses acontecimentos. Beleza, pessoal? Então, era apenas isso. Achei que valia a pena aí fazer um pequeno vídeo, mas com questões assim, né, reflexões acerca disso, né, porque a maioria dos vídeos está sobre esse tema aí, apenas está falando dos fatos em si, né, mas eu acho que para além dos fatos a gente tem que tentar ali, filosofar um pouco em cima para tentar aprofundar algumas questões. Então é isso por hoje, pessoal. Se ficou alguma questão, pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.